Oi, essa é a nossa apresentação sobre VPN, então é Virtual Private Network. Eu sou o Alisson e a Stephanie é a minha dupla nesse trabalho. Inicialmente a gente tem uma definição, né, de VPN, então a VPN ela vai ser uma rede privada virtual que permite que você se conecte a uma rede privada de forma segura através da internet. Ela é uma alternativa para as conexões dedicadas, que podem ser muito custosas dependendo da distância entre os pontos de conexão. Então, inicialmente, a gente buscou separar os termos da VPN para formar uma definição mais clara do que é. Inicialmente, a gente tem network, que seria a rede, né? Então, é mais como uma visão de rede de comunicação, onde os dados são enviados e recebidos entre os nós dessa rede. E é basicamente uma troca de informações entre as entidades. A gente tem o private, que seria a questão do privado, né? Então ela está relacionada com a virtualização e ela se refere a uma comunicação secreta entre os dispositivos. Apenas o grupo restrito que faz parte da rede de comunicação poderia acessar esses dados, né? E o virtual seria mais relacionado a algo que é simulado, então é algo que não existe fisicamente e desempenha funções que não estão na realidade. Aqui a gente tem uma definição de Ferguson e Houston, de 1998, que é o artigo principal no qual a gente se baseou no trabalho, que é uma VPN é um ambiente de comunicação no qual o acesso é controlado para permitir conexões de mesmo nível apenas dentro de uma comunidade de interesse definida, e é construído por meio de alguma forma de particionamento de um meio de comunicação subjacente comum, em que esse meio de comunicação subjacente fornece serviços à rede em uma rede exclusiva. E daí, falando um pouco sobre a motivação no desenvolvimento das VPNs, existem vários motivos que podem ser ligados a isso, mas existem duas motivações principais que a gente consegue citar, que é a motivação econômica e a motivação das privacidade das informações. Em relação à motivação econômica, ela se dá principalmente ao fato de que é muito menos custoso manter uma infraestrutura física e apenas virtualizar uma rede do que manter uma estrutura física totalmente privada e particular. Já a motivação ligada à privacidade das informações se deve principalmente à necessidade de manter algumas comunicações em sigilo e à necessidade de manter a segurança de dados sensíveis. Daí aqui a gente tem uma imagem de que mostra sites de duas redes que compartilham a mesma infraestrutura física, mas os sites da rede A, eles formam uma VPN entre si. E essa VPN ela se dá de forma que os computadores conectados à rede B não têm necessidade de saber que essa VPN existe e a existência dela não interfere no funcionamento da rede B. Eles conseguem coexistir no mesmo ambiente físico compartilhado, embora os computadores da rede A formem uma VPN entre si. Então aqui a gente tem os tipos de VPN. Eles podem ser divididos em dois grandes grupos e baseado no artigo do Ferguson do Houston. E aqui a gente vai acabar só citando esses tipos e não se aprofundando muito, até porque o assunto ele é mais relacionado à rede de computadores. Mas a gente tem esses dois grandes grupos, que seria a camada de enlace. Na camada de enlace a gente tem o ATM e o Frame Relay, onde o ATM ele busca o envio eficiente de dados no tipo de texto, vídeo e áudio, e ele acaba se baseando na computação de células e utiliza a criação de circuitos virtuais para transferir esses dados. Já o Frame Relay ele transmite os dados dividindo eles em quadros de tamanho variável e verifica os erros que podem ocorrer só nas extremidades da rede. A gente tem o MPLS, que ele usa um chaveamento e priorização do fluxo de pacotes dentro de uma rede compartilhada através do uso de rótulos. Então é uma ideia que utiliza labels e esses rótulos acabam indicando qual que é o caminho a ser seguido, permitindo o envio mais eficiente desses dados. E a gente tem o MPOA, que busca aproveitar o máximo da capacidade de uma rede ATM e utiliza também os canais virtuais comutados para transferência de dados. Já na parte de camada de rede, a gente tem o Controlled Road Leaking, que utiliza a privacidade de obscuridade, então ele acaba controlando essa propagação para que as redes
só recebam informação que estão nos seus limites de interesse. A gente tem o tunneling, que seria o envio de tráfego de rede encapsulado. Ele acaba desencapsulando esses dados apenas quando chega no destino, e a gente vai ver um pouco mais dele adiante. E a gente tem o Virtual Private Dial Networks, que ele é mais uma forma que oferece esses recursos para serviços de descagem de redes privadas, e ele usa o tunelamento da camada 2. Os exemplos são o L2F e o L2TP. E já com relação à segurança, como a gente citou anteriormente, uma das motivações para a criação da VPN foi garantir uma maior segurança na transmissão de dados sensíveis. E com relação a isso, para garantir a segurança das informações, as VPNs elas utilizam dois mecanismos principais, que seria a criptografia e o tunelamento. Com relação à criptografia, o uso da criptografia ele é necessário, pois as comunicações realizadas dentro de uma VPN, elas são transmitidas, como a gente comentou anteriormente, pela infraestrutura da rede pública, já que isso é menos custoso. Mas, por essa transmissão ser feita pela rede pública, as informações transmitidas, elas estão sujeitas a ataques e interceptações. E por conta disso é importante que os sistemas de VPN eles possuam mecanismos de controle de acesso e também sejam capazes de atender os requisitos de confidencialidade, ou seja, os dados que são transmitidos pela VPN eles devem ser protegidos de forma que, caso eles sejam interceptados, eles não possam ser compreendidos e utilizados por terceiros não autorizados. Também deve garantir a integridade, ou seja, é fundamental que os dados eles não sejam alterados e nem adulterados durante a transmissão, eles se mantenham iguais, tais quais eles foram transmitidos. E também é necessário garantir a autenticidade, ou seja, deve ser possível evitar a falsificação de identidade por parte das entidades que vão se comunicar dentro da VPN e assim a gente assim conseguir garantir que as informações trocadas sejam autênticas e confiáveis. Aqui ele traz basicamente os três pilares principais da segurança na parte da VPN. E já o tunelamento, ele é uma técnica que ela é utilizada para criar uma conexão virtual entre os integrantes da VPN. E para criar essa conexão virtual, os pacotes que vão ser transmitidos entre os integrantes da VPN, eles são encapsulados em um pacote que é chamado de pacote de tunneling. E esse pacote encapsulado é transmitido pela rede até que ele chegue ao seu destino. E quando ele chegar ao destino, ele vai ser desencapsulado e dessa forma ele vai poder ser utilizado pelo destinatário. E aqui a gente trouxe um exemplo de como seria o tunelamento. Essas linhas em vermelho seriam o caminho que o pacote encapsulado iria percorrer. Então, ele ia percorrer todo esse caminho em vermelho como uma cápsula e ele só seria convertido de volta, desencapsulado para o pacote original, quando ele chegasse no, no computador de destino para o qual ele foi enviado. E agora, para a conclusão, a gente traz esses itens principais. Então, como a gente já discutiu, as VPNs elas são uma solução alternativa para as conexões dedicadas. Elas têm essa ideia de barateamento, né, por não precisar ter essas conexões de talvez pudessem ser de longa distância. E também tem essa questão do ponto de acesso único, no qual ele não precisa ter um gerenciamento de várias conexões, ele apenas utiliza a conexão com a internet, então ele tem uma conexão global, então o facilitamento está relacionado a isso. Tem a ideia da criptografia, que vai tornar a transmissão segura, então todos os dados vão estar protegidos por uma criptografia, não permitindo que as pessoas que não devem ter conhecimento dos dados tenham conhecimento desses dados, né, não entendam eles pelo menos. O tunelamento ele permite que esses dados sejam transportados em uma rede pública, então a ideia de você transferir eles encapsulados dentro de um pacote é o que permite que transforme essa rede pública, no caso adapte, né, para ter uma rede privada dentro dessa rede pública, e que existem várias implementações e vários protocolos relacionados à VPN. Então, numa aplicação de uma solução de VPN é necessário sempre identificar as necessidades e avaliar para selecionar a melhor possível para a questão do que se encontra, né,
da questão de como está a rede e do que o usuário precisa para essa VPN. E é basicamente isso. Obrigado pela atenção.